Projetar agora, a gente tem que fazer um estudo muito minucioso da equipe do Palmeiras. É inegável que é, se não o melhor, um dos melhores grupos do futebol, né, sul-americano faz bastante tempo. Boa, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Thiago, bora falar aí, ó, tá decidido a semifinal da Libertadores, Palmeiras e LDU, o rival, Tricas, pipocou, né, diante dos caras, o jogo lá vai ser embaçado na altitude, mas o Palmeiras tá meio acostumado, hein, tá se dando bem lá também, então um confronto aí que não vai ser tão fácil, principalmente lá, né. E o Thiago Nunes, hein, falou, treinador hoje da LDU, falou do confronto contra o Palmeiras. Bora ouvir aí. Projetar agora, a gente tem que fazer um estudo muito minucioso da equipe do Palmeiras. É inegável que é, se não o melhor, um dos melhores grupos do futebol, né, sul-americano faz bastante tempo. E a gente tem que ter o máximo de respeito em conseguir buscar, né, soluções dentro do que a gente tem, das nossas características, para superar essa série. A Libertadores não é uma competição de 36 rodadas. A Libertadores são 2 jogos, e aí tem um aspecto que é o momento. É o dia, é a hora, é aquele minuto, é a bola que bate na trave e sai, é a bola que bate na trave e entra, é uma expulsão, é um erro de um árbitro. Então qualquer coisa pode acontecer nesse tipo de série. A gente tem um fator local que nos favorece, pela altura e tudo, e a gente tem que tentar, obviamente, fazer um jogo muito bom, eu diria que quase perfeito, para conseguir estabelecer alguma vantagem e depois ver o que acontece no segundo jogo. Mas te digo de coração, por já ter passado por situações parecidas, né, de ter eliminado gigantes em competições onde eu nunca era favorito, que às vezes as coisas, né, o vento sopra a favor de quem menos se espera. E eu creio bastante no trabalho, na dedicação, no esforço, como falei, numa bênção divina, né? Eu sou um homem de bastante fé e creio que a gente está trabalhando para buscar esse tipo de surpresa, surpreender mais vezes as pessoas que muitas vezes olham o futebol que não está perto delas com uma cara meio virada, um nariz torcido. Espero que eu consiga aí, junto com o meu grupo aí, dar uma boa resposta para o que possa vir. O que você achou desse confronto aí, rapaziada? Deixa aí nos comentários. Bom, vocês assistiram São Paulo e LDU? Eu achei um time da LDU bem fraco, assim, bem comum mesmo, né? Tanto que o São Paulo, lá em Quito mesmo, teve várias oportunidades para empatar o jogo, né? E perdeu muitos gols. Aqui no Morumbi também foi um jogo, assim, bem mais ou menos dos caras também, contra o São Paulo, apesar de fazer o gol, né, e ganhar o jogo. O time do São Paulo tava bem ruim, né, principalmente na finalização. Eu não achei o LDU um time forte, não. O complicado vai ser jogar lá, né, principalmente. Mas se o Palmeiras tiver uma boa preparação, já tá meio que acostumado a jogar, tem ganhado, né, na altitude, nos últimos anos aí, Libertadores. Acho que o Palmeiras tem tudo pra fazer um grande jogo. Galera, já deixou o like aí, a sua inscrição no canal? Ajuda aí, deixa seu comentário também. Vou trazer um trecho aqui do Vitor Sérgio Rodrigues falando do Palmeiras, falando que o Palmeiras é o melhor futebol do país no momento. Vocês concordam? Deixa aí nos comentários. Hoje quem joga o melhor futebol do Brasil é o Palmeiras. Então, né? Acho que temos uma discussão. No último mês. Ou no confronto direto aí do último mês, ou no pós-mundial, vamos botar pós-mundial. Eu acho que o Palmeiras joga melhor que o Flamengo. Tem jogado melhor que o Flamengo. Ou nos... Tá bom, vamos botar. Nos últimos 10 jogos, que casam exatamente com os 10 jogos. Com os 10 jogos em que ele botou Flaco e Vitor Roque, o Palmeiras joga melhor que o Flamengo. Eu tava dando... Então, a gente pode ter uma final entre os dois. Pode, claro que pode. Aí é outra coisa, né? Ué, por que outra coisa? Então, não, é outra coisa por causa do tempo. Você já reparou pra pensar que há 40 dias, o Abel estava sendo xingado pela torcida do Palmeiras e pior do que o xingamento... Ele que não esqueceu. Exatamente, ele disse que não esqueceu. Pior do que o xingamento... Que o xingamento, beleza, às vezes você fala muita bobagem na hora do coisa. O pior do que isso, que pra mim foi pior do que Vai tomar de cru? Foi o vai trabalhar no Cruzeiro, pior pra mim do que o vai trabalhar no Cruzeiro foi dizer... Abel vai se ferver, o meu Palmeiras não precisa de você. Ele não esqueceu. Ele estava ouvindo isso há 40 dias. Há 40 dias. Então, a final é só 29 de novembro. A semifinal é daqui a 30. Até lá, muita coisa pode mudar. Quem tá bom pode ficar ruim, quem tá ruim pode ficar bom. Eu acho que o Palmeiras tá um pouco melhor hoje.
né, do que o Flamengo. O Flamengo até um mês atrás estava muito bem como o melhor futebol do Brasil. Hoje o Palmeiras, né, o Flamengo deu uma caída também. Acho sim que o Palmeiras é o melhor futebol do Brasil, né? Concordo com ele. Mas deixa aí nos comentários aí a sua opinião, tá bom? E o seu like, hein? Galera, e tá nascendo um novo líder, um novo ídolo no Palmeiras, o Piquerez, que tem vários títulos, né? No Verdão. Aí se tornando um capitão no Palmeiras. Ficar de olho nisso, né? Algumas informações falam que o Palmeiras está projetando um plano de carreira para ele, assim, de ser um cara em destaque no Verdão, para ele ficar aqui, né? Não ir embora para a Europa, para ele ter vários anos no Palmeiras. É um jogador que eu gosto muito, muito. Entende, é um dos jogadores que, para mim, no elenco, entende o que é um Palmeiras, entende o que é um clássico do Corinthians, né? Então o Piquerez subiu muito no meu conceito, pode sim virar ídolo da torcida, se já não for para alguns, né? Que é muito particular ídolo. Se ele for ídolo seu, deixa aí nos comentários. Mas bora ver a preeleição do Piquerez após a vitória do Palmeiras contra o River Plate. Contra um time que é fudido, Fortaleza, a gente conseguiu a vitória, os 3 pontos, muito importante. E hoje o que a gente fez, sobretudo no segundo tempo, quando eu cheguei aqui, a pressão que nós mesmos temos, né, porque somos um time muito grande, e chegar aqui no intervalo e ir tomando um gol, 1-0, com aquela pressão, com essa gente aqui, e o que a gente fez no segundo tempo foi motivo de realmente orgulho. Todos os caras que hoje tocaram entrar, jogar os primeiros 11 e depois os que entraram, fizeram um grande trabalho. Então hoje, como a gente sempre fala, o professor sempre fala, 24 horas, porque domingo teremos um jogo fudido contra a Bahia, lá teremos uma viagem longa. Então, dar meus parabéns para todos. A verdade é que hoje foi um grande jogo, um grande passo, mas nosso caminho não para aqui. Nosso objetivo tem que ser levantar a taça, senão ninguém vai lembrar desse jogo aqui. Então, parabéns para todos, comemorar, mas como sempre fala o professor, 24 horas e a gente siga, que este é o caminho. Contra um time que é fudido, Fortaleza, a gente conseguiu a vitória, os 3 pontos, muito importante. E hoje o que a gente fez, sobretudo no segundo tempo, quando eu cheguei aqui, a pressão que nós mesmos temos, né, porque somos um time muito grande. Tá aí, rapaziada, o discurso do Piquerez, o cara tá, né, sendo importante, né, nesse Palmeiras aí nos últimos anos. Acho sim que ele tem perfil ali de virar, né, uma das lideranças, capitão do time, né? É um jogador importantíssimo pro Palmeiras. Gostou do vídeo? Deixa o seu like e a sua inscrição no canal. Tamo junto, valeu!